Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos continuar a observação de medidas importantes envolvendo mais de uma variável aleatória. De modo especial, nós vamos observar a covariância e o coeficiente de correlação. Se x e y são duas variáveis aleatórias discretas, a covariância entre elas é definida por essa expressão aqui. Covariância xy é o valor esperado do produto de x menos o valor esperado de x, y menos o valor esperado de y. Ou seja, a covariância ela mede o valor médio do produto dos desvios de x e y em relação às suas respectivas médias. Vamos observar outra forma da gente enxergar como é que a gente de fato vai calcular essa covariância. Então, a gente supor que x assume valores x1, x2 até xn e que y assume os valores y1, y2 até ym e que a probabilidade conjunta de x ser igual a xi, y igual a yj, a gente vai chamar de pzinho x e yj. Então, a covariância entre x e y vai ser dada por esse somatório duplo aqui, onde a gente leva em consideração cada xi, a diferença de cada xi em relação à sua média, seu valor esperado, e de cada yj e seu valor esperado ponderado por essa distribuição conjunta de xi e yj. Se a gente voltar para a primeira expressão que a gente tem aqui para covariância, que a gente viu logo no comecinho, a gente pode fazer uma reescrita dessa expressão e ficar com uma expressão para calcular a covariância que é mais comum a gente encontrar e muitas vezes é mais simples também para a gente executar os cálculos. Então, se a gente desenvolver essa expressão aqui do valor esperado, o que é que a gente vai ter? Desenvolvendo aqui esse produto, né, e depois observando que a gente vai tomar o valor esperado disso. Então, a esperança desse produto, desses dois termos, se a gente desenvolver, vai ficar aqui x vezes y menos x, valor esperado de y, menos y, valor esperado de x, mais o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Quando a gente toma o valor esperado de tudo isso, para essa primeira parcela, a gente vai ter o valor esperado desse produto de x e y. Para a segunda parcela, a gente observa que o valor esperado de y é um termo constante, é um valor constante para a gente. Então, se a gente toma o valor esperado dessa parcela aqui, vai ficar o valor esperado somente da variável aleatória x vezes esse E de y, o valor esperado de y. Mesma coisa para esse termo seguinte e para o último termo, a gente tem só valores já constantes. Então, a gente repete aqui. Aí a gente observa que a gente pode cancelar dois desses termos, porque o valor é semelhante, é igual. Então, o que sobra para o cálculo da covariância de x e y seria o valor esperado de x vezes y, menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Então, essa é uma maneira alternativa de a gente estar calculando o valor da covariância. Vamos observar esse primeiro problema que em outro instante a gente já observou, então a gente vai voltar para ele para fazer o cálculo de algumas medidas importantes. Então, o problema é o seguinte: suponha que estamos interessados em estudar a composição de famílias com 3 crianças quanto ao sexo, e a gente está considerando essas 3 variáveis. A variável x, a variável aleatória x, ela fornece para a gente um número de meninos. A variável aleatória y fornece 1 se o primeiro filho for homem e 0 se o primeiro filho for mulher. E z nos retorna o número de vezes em que houve variação do sexo entre um nascimento e outro, dentro da mesma família. As distribuições de probabilidades das variáveis x, y e z, elas podem ser observadas nessa tabela, que a gente está listando os eventos, as probabilidades envolvidas a cada um deles e os valores que cada uma das variáveis aleatórias vai poder assumir.
Pensando na distribuição conjunta, apenas das variáveis x e y, a gente tem possibilidade de mostrar essas informações dessa distribuição através de uma tabela de dupla entrada que está sendo apresentada aqui. Então, se a gente tiver interesse, por exemplo, em observar qual é a probabilidade de x ser igual a 1 e de o y ser igual a 1 também, essa probabilidade seria de 1/8. Com base nas informações que a gente tem da tabela anterior e mesmo da tabela inicial, em que a gente tem a apresentação dos eventos, é possível a gente fornecer quem seria a distribuição isoladamente de cada uma das variáveis aleatórias. Quem seria a distribuição da variável aleatória x e da distribuição, qual seria a distribuição da variável aleatória y. Estão aqui representados. A gente pode ter interesse também, né, em observar quem seriam as variáveis aleatórias x mais y e x vezes y de maneira especial. A gente vai estar tratando da distribuição da variável aleatória, que é o produto de x e y, para poder posteriormente calcular a covariância. Então, aqui, quando a gente observa a distribuição de probabilidade de x e y, a gente tem esses valores aqui. X e y pode assumir 0, 1, 2 e 3, e aqui nessa última linha a gente tem a informação do valor da probabilidade associada. Então, com base nessas informações, a gente consegue calcular quem seria o valor esperado de x, que vai ser 1,5. O valor esperado de y vai ser 0,5 e o valor esperado de x e y vai ser 1. Lembrando que para calcular esses valores esperados, a gente tomou como base as distribuições isoladamente de x e y. Então, o valor esperado aqui, 0 vezes 1/8, mais 1 vezes 3/8, mais 2 vezes 3/8, mais 3 vezes 1/8. Então, eu consigo calcular o valor esperado de x. De maneira semelhante, eu consigo calcular o valor esperado de y. 0 vezes meio, mais 1 vezes meio. E para calcular o valor esperado de x e y, a gente vai usar essas informações aqui. Então, seria 0 vezes 4/8, mais 1 vezes 1/8, mais 2 vezes 2/8, mais 3 vezes 1/8. Quando a gente calcula essas informações em separado do valor esperado, né, de x, o valor esperado de x, o valor esperado de y e o valor esperado de x e y, é possível a gente calcular usando aquela segunda definição para covariância, e a gente observa que a covariância entre x e y vai ser 0,25. É importante destacar que quando a gente observa que a covariância entre x e y é igual a 0, a gente vai afirmar que essas variáveis aleatórias são não correlacionadas. No caso anterior do nosso problema, a gente tem um valor de covariância diferente de 0. Então, a gente pode dizer que essas variáveis x e y estão relacionadas. Nessa situação em que a covariância é igual a 0, a gente tem um problema a gente vai ter essa situação, vai conseguir observar essa situação das variáveis não estarem correlacionadas nesse segundo problema aqui, no exemplo 2. A fonte também é o livro do Bussab e Moretti. Consideremos a distribuição conjunta de x e y dada nessa tabela a seguir. Então, aqui eu tenho todas as informações, né, da probabilidade conjunta de x e y. Então, por exemplo, aqui quando eu quero observar a probabilidade de x ser igual a 1 e y ser igual a 3, eu tenho uma probabilidade de 1/20. Aqui ao final das linhas, a gente colocou quem seria a probabilidade associada a x ser exatamente igual a 0, a x ser exatamente igual a 1, a x ser exatamente igual a 2. Enquanto que na última coluna, a gente colocou as probabilidades associadas a cada um dos valores que o y assume. Com isso, a gente consegue calcular quem seria, então, o valor esperado de x, qual seria o valor esperado de y,
e qual seria o valor esperado de xy. Para a gente calcular o valor esperado de x, se a gente retornar para cá, a gente vai observar todos os valores que a minha variável aleatória assume, 0, 1 e 2, e aqui as probabilidades associadas. Então, vai ficar 0 vezes 8 sobre 20, mais 1 sobre 1 vezes 5 sobre 20, mais 2 vezes 7 sobre 20. De maneira semelhante, a gente faz para o valor esperado de y. Para a gente calcular quem seria o valor esperado dessa variável aleatória, que é o produto das variáveis aleatórias x e y, a gente tem duas possibilidades. A primeira que está sendo apresentada aqui, onde a gente vai passeando na tabela anterior em relação a todos esses valores que estão aqui, observando quais são as combinações de x e y que a gente tem de produto, né? Então, quando eu tenho x igual a 0 e y igual a 1, o produto disso vai dar 0, com probabilidade 3 sobre 20. Para cá, para essa célula, eu tenho x igual a 0 e y igual a 2, isso me dá a probabilidade. Se eu quiser olhar o valor da variável aleatória dado pelo produto nessa condição, esse retorno seria, da variável aleatória seria de 0, com probabilidade 1 sobre 20. Então, é isso que a gente tem aqui. Isso me dá um valor esperado de 1,9. Então, calculando a covariância entre x e y, a gente vai tomar o valor esperado de x e y, que é 1,9, menos o produto dos valores esperados, né, individuais de cada uma das variáveis x e y. Isso me retorna uma covariância igual a 0. Portanto, a gente vai afirmar que as variáveis aleatórias x e y são não correlacionadas. Aqui só para chamar a atenção que para a gente calcular a probabilidade, ou para a gente calcular o valor esperado dessa variável aleatória x e y, a gente poderia primeiro montar quem seria a distribuição dessa variável aleatória, tomando como base as informações que a gente tem nessa tabela inicial. Então, a gente montaria a distribuição de probabilidade associada a essa nova variável aleatória, x vezes y, e, por fim, calcularia quem seria esse valor esperado. Então, com base nessas informações que estão aqui, o valor esperado seria calculado dessa maneira aqui, e aí a gente retorna também o valor de 1,9. Uma proposição importante que a gente tem com relação à covariância é o seguinte: se x e y são duas variáveis aleatórias independentes, então a covariância entre elas vai ser 0. Então, duas variáveis aleatórias que são independentes, elas também serão não correlacionadas. Porém, a recíproca não vai ser verdadeira. Para ilustrar essa situação em que a gente não tem a recíproca sendo atendida, quando a gente observou o problema 2 da nossa aula, esse problema aqui, o que a gente tinha de informações, tá? A gente conseguiu calcular, acabou de calcular quem seria a covariância daquela situação, e a gente observou que a covariância era 0. Porém, o fato da covariância ser 0, a gente não já pode afirmar que x e y seriam independentes. A gente precisa verificar. Tá? E se a gente for verificar, a gente vai concluir que x e y elas não são independentes. Por quê? A gente pegar um pontinho aqui, um instante, onde a gente verifica que a probabilidade de x ser igual a 0, que é 8 sobre 20, e a probabilidade do y ser igual a 1 também é 8 sobre 20, e a probabilidade conjunta de x ser igual a 0 e y ser igual a 1 é igual a 8/20, o que a gente tem é que a probabilidade conjunta de x ser igual a 0 e y ser igual a 1 é diferente do produto
das probabilidades de x ser igual a zero e x ser igual a 1. E a gente relembra que o conceito, né, de variáveis aleatórias e independentes é no sentido de que essa probabilidade conjunta sempre vai ser o produto das probabilidades individuais. Outra medida importante que a gente vai estar observando na aula de hoje é o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação entre duas variáveis aleatórias x e y, ele vai ser definido por essa expressão aqui. A gente chama normalmente o coeficiente de correlação através dessa letra grega, ρ, e a gente vai conseguir medir esse coeficiente de correlação como sendo o valor da covariância entre x e y dividido pelo produto dos desvios padrões das duas variáveis aleatórias envolvidas. Então, é a covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. E lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O coeficiente de correlação ele vai estar sendo medido entre menos 1 e 1. Quando a gente está nos extremos, a gente tem o que a gente chama de correlação perfeita. Essa informação do coeficiente de correlação, ela vai ser para a gente uma medida de relação linear entre as duas variáveis aleatórias, entre x e y. E aí a gente observa que essa correlação ela vai estar ali nos extremos, né, sendo perfeita se a gente assumir o valor, se a gente tiver, né, possibilidade de encontrar um coeficiente de correlação igual a 1 ou igual a menos 1. Então, quando a gente está nesses extremos, a gente diz que a gente tem uma correlação perfeita. Quando a gente observa o problema 1, a covariância a gente já calculou e a gente obteve o valor 0,25. A variância de cada uma das variáveis aleatórias a gente ainda não calculou, a gente vai colocar no passo seguinte, mas a gente já adianta que essa variância da variável x, né, aleatória x, é 0,75, a variância de y é 0,25 e, portanto, quando a gente calcula o coeficiente de correlação, a gente vai ter 0,58. Não há uma correlação perfeita, mas há uma correlação positiva. Então, aqui para a gente recordar como é que a gente faria para calcular aqui a variância, né, de cada uma das variáveis aleatórias, do x e do y. Então, a variância de x ela é dada pelo valor esperado de x menos o valor esperado de x, ou, dito de outra forma, a gente vai expandir esse somatório, vou pegar cada valor que a minha variável aleatória assume, menos o seu valor esperado, essa diferença ao quadrado, ponderado pela probabilidade de x ser igual a 1xi. Então, para o meu problema 1, a gente já calculou em momento anterior quem seria o valor esperado de x, que é 1,5. E aí a gente faria a observação, né, de cada um dos valores que a minha variável aleatória assume, fazendo essa diferença ao quadrado em relação a esse valor esperado, que é 1,5. Então, os valores que minha variável aleatória assume são 0, 1, 2 e 3. Então, a gente vai fazer a diferença sempre com 1,5 e ponderando pela probabilidade associada a esse valor de x. A gente encontra, então, que a variância de x é 0,75. E de maneira semelhante para y, a gente faz a diferença dos valores que o y assume em relação ao seu valor esperado, que a gente já calculou que é 0,5 nesse caso, e a gente encontra uma variância de 0,25. Então, por isso que quando a gente foi calcular aqui o coeficiente de correlação, aqui no denominador, ficou raiz de 0,75. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aqui fica a raiz de 0,25. Quando a gente observa agora esse problema 3,
a gente vai tomar como base o primeiro exemplo que a gente tinha, naquela observação do sexo em uma família com 3 crianças. E agora a gente vai definir uma nova variável aleatória, a variável aleatória W, que vai fornecer para a gente o número de meninas. Quando a gente enumera, a gente enuncia a variável aleatória W dessa forma, a gente tem possibilidade de observar a distribuição conjunta entre as variáveis aleatórias x e w, que está fornecida nessa tabela aqui presente. Novamente, a probabilidade associada a x ser igual a zero, a gente coloca aqui na última linha, como sendo 1/8, para x ser igual a 1 é aqui no finalzinho dessa coluna correspondente, e assim por diante. E já para a variável aleatória w, a gente tem qual seria a probabilidade associada a cada um dos valores que ela assume, colocado aqui no finalzinho, né, na última coluna da minha tabela, da distribuição conjunta. E para esse problema, a gente tem que o valor esperado da variável x é 1,5, o valor esperado de w é 1,5 também, a variância de x é 0,75 e a variância de w é 0,75 também. E o valor esperado de x e w, x vezes w, é 1,5. Com isso, a gente encontra que a covariância é menos 0,75, a gente calcula, e encontra menos 0,75. E por conta disso, quando a gente vai calcular o coeficiente de correlação, a gente encontra menos 1, indicando que a gente tem uma correlação perfeita entre as variáveis x e y. Essa correlação perfeita a gente também consegue observar se a gente fizer um diagrama de dispersão das duas variáveis. E a gente observa aqui, de fato, ó, essa correlação, esse grau, né, de relação linear entre as variáveis é bem presente aqui, de fato. Ele é essa relação entre as duas variáveis tem uma correlação perfeita. E, de fato, o sinal negativo indica, né, que a gente teria aqui um formato de uma equação linear com inclinação negativa. Aqui a gente apresenta as principais referências utilizadas para construir o material, o livro do Bussabe Moretti e o livro do Gujarat. Então a gente fica por aqui hoje. Um forte abraço e até a próxima!